O nosso Senhor. Muito bom dia, igreja amada do Senhor Jesus. Graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os que vocês amam, os que estão longe, os que estão perto, né? E nós que estamos longe aqui, fazendo essa filmagem, essa gravação, esse culto aqui, para que vocês possam cultuar com a gente. É uma alegria, um privilégio e também, né, uma responsabilidade muito grande. A gente aqui deseja transmitir algo de Deus para vocês, que só pode vir dele, né? Só pode vir dele. E mais uma manhã preciosa, mais uma manhã especial para nós cultuarmos aquele que é digno das nossas vidas, do nosso louvor, da nossa adoração e, como nós acabamos de cantar, da nossa gratidão. Você tem motivos para agradecer o Senhor? Louvado seja o nosso Deus. Olha só, nesse culto online, nós temos online agora 35 pessoas. Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus, né? Aqui para mim, o Rafa está dizendo 40 ou 34, mas o que eu quero te desafiar? Querido, nós temos vivido dias, né? A gente tem falado isso repetidas vezes, porque é uma realidade. Dias difíceis, dias que desejamos, oramos, clamamos ao nosso Deus que sejam abreviados. E precisamos de restauração. Quem precisa de restauração? Então, eu quero que você pegue agora esse link aí e que você, né, se precisa tomar uma água, já faça isso aí correndo, voando, para você aí reverenciar e prestar um culto ao nosso Deus, ouvindo a palavra, escolhendo a melhor parte, tá bom? Não faça como Marta agora, preocupada em arrumar tudo, né? A pastora Márcia já falou isso aqui. Mas agora faça como Maria, tá bom? Se ajoelhe aí aos pés do Senhor, no seu tapete, no seu sofá, no lugar onde você vai prestar esse culto a Deus. E convide também pessoas que necessitam de restauração. Eu tenho pessoas no meu coração que necessitam de restauração e que eu já enviei esse link, tá bom? E você que não fez isso agora, faça. Coloque no seu stories do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, coloque até no seu LinkedIn, na sua rede corporativa, porque as pessoas da sua empresa, elas necessitam também de restauração da parte do nosso Deus. Eu estou certo, eu venho aqui e uma única confiança nessa manhã, que o Senhor tem restauração para as nossas vidas. Ele tem. Tá certo? Então, enquanto você faz isso, eu vou te convidando aí a abrir a sua Bíblia comigo, num salmo muito conhecido, Salmo 126, tá certo? Onde nós vamos lê-lo hoje, meditar nele, tirar alguns princípios acerca da restauração que Deus tem para o seu povo, para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, para aqueles que têm essa fé inabalável, que confiam no Senhor, como o salmo anterior diz, né? Que são como o monte de Sião. Então, Salmos 126, eu acredito que você já compartilhou aí, então, esse link com mais pessoas para abençoar vidas que precisam ser restauradas, tá certo? Então, aí no Salmos 126, nós vamos ler a partir da estrofe primeira, aonde diz assim a palavra do nosso Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Estrofe 6 e última. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Pai, nós te damos graças, Senhor, nessa manhã, por podermos cultuar a Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esses poucos irmãos que aqui essa manhã se encontram nessa casa de oração, que nós amamos e somos parte, membros do Teu reino, da Tua família, Pai, através dessa casa de oração.
Eu te louvo, Pai, e agradeço também por cada irmão que está conectado, Pai, só ou com a sua família agora, com um coração triste, Pai, ou com um coração feliz e alegre, mas que confia em Ti, Deus, e que por isso se encontra nessa manhã, clamando, desejando, ansiando, Pai, na sua alma, por uma restauração vinda do Senhor, Pai. Ah, Pai, a Tua palavra diz nos próprios salmos que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, ó Pai, mas nós fazemos menção do Teu santo e poderoso nome nessa manhã, pedindo, Deus, que venha de encontro, Senhor, às nossas necessidades, ó Pai, trazendo restauração, renovo, avivamento, transformação, ó Pai, trazendo bálsamo, trazendo alegria, Pai, trazendo, Senhor, esperança sobre os corações do Teu povo, da Tua igreja, daqueles que o Senhor ama, que quer bem, que pagou um alto preço, ó Pai, em resgate das nossas vidas, Senhor. Nessa manhã nós rendemos o nosso coração, prestamos um culto, Pai, agradável a Ti, o nosso Deus, e pedimos, fala conosco, levando embora agora toda distração, Senhor, e mantendo as nossas mentes e os nossos corações, ó Pai, cativos ao Teu falar, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Revista e atualizada. Vamos lá então, amados irmãos. Esse salmo se encontra dentro de uma pequena coletânea dos salmos, né? Os salmos são conhecidos como o Inário de Israel. E aqui dentro desse salmo, nós encontramos outros 14 ali que rodeiam esse Salmo 126, né? Conhecidos como os salmos de romagem ou como os salmos de degrau. Então, aqui é um pequeno inário dentro do grande inário de Israel, tá bom? Dos cânticos que eles cantavam. A maioria dos salmos são os cânticos, são os hinos, são as canções que emanavam do coração do povo de Deus durante a sua peregrinação. E aqui dentro desses salmos considerados, então, salmos de romagem ou de peregrinação, nós vamos ver aquilo que o povo cantava de forma especial, tá bom? Do Salmo 130, aliás, do Salmo 120 até o Salmo 134, 15 salmos, aquilo que eles cantavam de forma especial quando subiam até Israel, todos os anos, em 3 datas e 3 ocasiões muito especiais e específicas, que eram a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa do Tabernáculo, que aconteciam ali exatamente na época da primavera, e era a preferidinha do povo, né, a festa da Páscoa. Não assim, por acaso o Senhor Jesus entrega a sua vida por resgate a nós e ressuscita em um tempo que estamos breve aí, estaremos celebrando a festa da Páscoa na próxima semana. O Senhor escolhe essa festa que era a preferida do povo, para poder entregar a sua vida, ser crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitar ao terceiro dia em nosso resgate, no tempo da primavera. E depois, no tempo do verão, acontecia a festa de Pentecostes, e no outono, a festa dos tabernáculos. E como há tempo para todas as coisas, no tempo do inverno não tinha muita festa, não. Era tempo de aquietar o coração, tempo de dar uma acalmada. E aí, esses salmos, eles são divididos em 5 etapas. Então, o Salmo 120, 121, 122... são a primeira parte, 123, 24, 25, e assim por diante. E dentro desses salmos a gente vai ver desde a saída do povo para o lugar, para o templo, para as festas, até a chegada deles no templo. E aí a gente vai aprender coisas preciosas demais. E nesse salmo, de forma especial, nós vemos a essência do salmista que está comemorando a restauração do templo, a reconstrução dos muros, a revitalização da adoração e do culto a Deus. E aí, por que isso? Porque alguns anos antes, por volta de 586 a.C., você sabe que Nabucodonosor invade, sitia Jerusalém e que destrói os muros,
que arruína o templo de Salomão, que passa o fio da espada a homens, mulheres e crianças, sem dó ou piedade alguma, e que Daniel, juntamente com mais alguns jovens de boa aparência e nobres de Jerusalém, vão ser levados para o exílio da Babilônia. E parte então dessa população que é levada cativa, agora está de volta, agora está comemorando a sua restauração, está então dando graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E aí nós encontramos aqui, então, esse salmo. E dentro desses 15 salmos, então, de romagem, ou salmo dos degraus, nós vamos ver 4 desses salmos escritos por Davi, o 122, o 124, o 131 e o 133, e um desses salmos escritos pelo seu filho Salomão, 127. Esse 126 aqui, que nós lemos, e outros 9, não sabemos de quem é a autoria. E aí talvez você pode me perguntar nessa manhã, né, pastor, o que esse salmo tem a ver com a gente se a gente não peregrina mais até Jerusalém, né? Se agora o templo somos nós. E até mesmo o templo da rua aqui está fechado, mas nós aqui como igreja cultuamos na nossa própria casa. E algumas coisas, certamente, nós continuamos a aprender e a extrair desse texto. Mas dentre as principais diante dos dias que nós temos vivido é que todos esses salmos, nessa divisão de 3 salmos, eles contêm um ciclo natural das nossas vidas, e no qual nós estamos passando hoje. E como na semana passada foi falado, é um tempo de passagem, é um tempo onde o mundo tem emitido decretos sobre as nossas vidas, mas maiores são os decretos, a palavra, o verbo, são os estatutos e os mandamentos de Deus para a nossa própria vida. Então nós vivemos muito mais por toda a palavra que sai da boca de Deus do que pelos decretos de um governante que nós gostamos ou não gostemos. Então, aqui diante desses salmos, nós vamos ver o ciclo normal e natural das nossas vidas. Eu quero observar, antes de entrar no salmo propriamente dito, dá uma olhadinha comigo aí, então, a partir do 120, para você entender isso que estou dizendo. Então, olha só, qual que é o ciclo da vida de um servo, de uma serva, de um homem e de uma mulher de Deus? Olha aí no Salmo 120, que o salmista diz, tá bom? Como é esse ciclo? Esse ciclo, ele começa com angústia. E o salmista vai dizer exatamente no começo desse salmo: na minha angústia eu clamo ao Senhor. E o que acontece? Ele me ouve. O que está acontecendo com o salmista? Por que ele está aflito? Por que ele está angustiado? Olha só no verso número 2. Senhor, me livra dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então, como que é o ciclo das nossas vidas, inclusive o tempo que nós estamos vivendo hoje? É um ciclo, é um tempo de angústia, de aflição, de perseguição. Quem é servo de Deus e pode ser sincero e já foi perseguido? E lábios mentirosos já se levantaram contra você, dizendo coisas talvez verdadeiras, mas também muitas delas, e a maioria, caluniadoras, difamadoras e mentirosas contra você. Então, olha só o ciclo do povo de Israel. O povo de Israel está saindo para adorar o seu Deus, mas o coração dele está aflito. Normalmente, a motivação que nos leva a adorar e aproximarmos de Deus, de forma que o próprio Salomão vai dizer isso, que a casa no que há aflição, na que chega a haver luto, é melhor do que a alegria. São as aflições, são as angústias. O povo está saindo aflito, o povo está saindo angustiado, mas está clamando ao seu Deus. Então o povo sai, e qual que é a sequência natural desse ciclo? Quando nós inclinamos o nosso coração, porque somos povo de Deus, não negamos, é só vitória, está tudo feliz. Não, a angústia, a aflição, a perseguição, a mentira, a calúnia. Aí o Salmo 121 vem completando esse ciclo. Qual é o ciclo? Podemos ver logo no começo. Mas mesmo na minha angústia, enquanto eu vou caminhando ao templo, eu elevo os meus olhos para os montes, da onde me vem o socorro. E da onde que me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então olha só, esses salmos eles vão se repetir durante esses 15, etapa de 3 em 3, sendo sempre o primeiro, a sua essência, aflição e angústia. Mas na sequência, confiança e esperança. Porque enquanto nós caminhamos, nós vamos olhando para os montes, nós vamos olhando para os céus, nós vamos olhando para o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e que cuida do seu povo, e que o mantém firme, e que tem restauração para ele. Então,
o ciclo natural é de angústia e de aflição, mas é de esperança e de confiança nos nossos deuses. Nós sabemos de onde vem o nosso socorro. O próprio estrofe 5 desse texto vai dizer que o Senhor quem nos guarda, o Senhor que é a nossa sombra, a nossa direita, que nem mesmo o sol pode nos queimar ou a lua nos fazer congelar, porque como ele fazia com o seu povo, guardando com coluna de nuvem, com coluna de fogo, ele fazia com o seu povo de Israel e ele faz com nós até hoje. Então, o ciclo natural que nós vamos ver nesses salmos, aflição e angústia, mas seguida de confiança e de esperança. E aí no Salmo 122, o que vai acontecer? É como que se o povo aqui já tivesse chegado. E quando chega na presença de Deus, quando chega na casa de Deus, no templo de Deus, o que o salmista vai dizer? Agora não há mais espaço para aflição nem para angústia. Agora a nossa confiança se torna em uma alegria indizível e cheia de glória. Então o salmista começa já no Salmo 122 dizendo: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Então, aqui o salmista se alegra, e se você vai ver essa essência se repetindo a cada 3 salmos: angústia, confiança e alegria. Então, agora que você chega na presença de Deus, o que é que você tem assegurado na presença de Deus? Você tem paz assegurada na presença de Deus. Você tem bênçãos da parte de Deus assegurada. Você tem a felicidade verdadeira. E não da circunstância do que está acontecendo. Não porque você chegou às paredes, mas porque você chegou à presença de Deus. Então, você vai encontrar aí, nessa sequência dos Salmos de Romagens, 5 trilogias, aonde isso daí vai se repetir. E sempre quando o peregrino está peregrinando e chega ao templo, é um tempo de bênção, é um tempo de paz, é um tempo de alegria, é um tempo de felicidade, porque na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Mas aí nós chegamos aqui, naquilo que o Senhor traz ao meu coração, como um tempo de passagem. E a nossa realidade, temos vivido dias de aflição, dias de angústia, mas nós temos uma esperança viva, uma esperança real, e nós estamos peregrinando a nova Jerusalém agora, não mais feita por paredes, não, mas reconstruída pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus, que destruiu o templo em 3 dias, mas também o reconstruiu, e agora aqueles que estão em Cristo têm essa alegria, tem essa felicidade, tem essa paz, tem a bem-aventurança de pertencer a um Deus que nos cuida, que nos zela, que nos protege e que certamente nos restaura no tempo que nós estamos quebrados, porque essa restauração, de uma forma muito simples, é consertar algo, é trazer de volta, assim como a palavra reforma, a forma daquilo que estava quebrado, daquilo que estava perdido, daquilo que estava sem graça, daquilo que estava abandonado, que às vezes até parece não ter mais jeito, né? Mas nas mãos do Senhor, há muito jeito, não há nada impossível para o nosso Deus. Antes, todas as coisas são possíveis. E aqui, então agora no Salmo 126, e um dos inícios desse processo de aflição, de esperança e de alegria, nós vamos ver talvez aquele que seja mais completo, que contém essas 3 etapas dentro dele mesmo. E que particularmente é o meu segundo salmo preferido, aliás, dentro desses 15 de romagem, né, que o meu preferido é o 25. Senhor, em Ti eu confio, não me deixe confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim, porque na verdade não serão confundidos aqueles que esperam em Ti, confundidos serão aqueles que transgridem sem causa. Faze-me saber, Senhor, os Teus caminhos e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Esse é o meu preferido, 25. Foi o primeiro salmo que eu decorei, hoje eu já não sei mais ele inteiro, mas a essência dele é essa daí, tá bom? E vai dizer lá no verso 14 que o pastor Odemir ama, que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o temem. Aí agora, mas dentro desses 15, o meu preferido é o Salmo 127, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam, né? Costumo dizer, não é um alvará para preguiçoso. Acorde cedo, acorde de madrugada, viu? Mas, se não for o Senhor, é inútil acordar cedo. Não adianta não, porque aos seus amados, no final das contas, o nosso Deus dá enquanto descansa, enquanto dorme. Mas agora sim,
Salmo 126, que na maioria das Bíblias tem o seguinte título: um consolo para aqueles que choram. Um consolo para aqueles que choram. Chamo sua atenção já dentro desse próprio título, porque não é um consolo para os que estão irritados, viu? Não é. Não é um consolo para aqueles que estão irados. Não é um consolo para os que estão irados. Chamo sua atenção que assim não é um consolo para aqueles que estão bravos e que têm discursos eloquentes e que têm palavras assim, que você até chega a chorar ouvindo as palavras, mas para aqueles que estão secos, não. Mas aqui Deus está prometendo uma restauração, um consolo para aqueles que choram. Para aqueles que choram. E aqui, dentro desse salmo, nós vamos ver Deus remetendo o seu próprio povo a 3 períodos. A 3 períodos. Sendo do verso 1 a 3, ou da estrofe 1 a 3, o período que já passou, o nosso ontem. Sendo o verso de número 4 ao nosso presente, ao nosso hoje. E sendo agora da estrofe 5 a 6, o nosso amanhã, o nosso futuro. E observe só então aí comigo, a partir da própria estrofe primeira, que como é então que se desenvolve essa restauração ao povo de Deus, que havia sido cativo, que havia sido aprisionado, que havia sido humilhado, que havia sido ferido, que havia chorado muito o luto, que como você pode observar ainda aqui comigo, então antes de entrar no Salmo 137, esse mesmo povo que às margens do rio da Babilônia se assentava e chorava, se lembrando do seu passado, se lembrando de Sião. E nos salgueiros que ali haviam, onde eles se assentavam, eles penduravam as harpas, porque haviam sido levados cativos. E não havia canções nos seus lábios, e não havia alegria, e não havia vida, e não havia vigor. Só havia tristeza sobre esse próprio povo. Mas não muito diferente do nosso cenário, agora o salmista vai iniciar esse salmo tão lindo, dizendo que quando o Senhor restaura a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaura a sorte do seu povo, o seu povo fica lisonjeado, o seu povo fica maravilhado, o seu povo fica extasiado, porque como é feliz aquele que tem a sua sorte restaurada pelo Senhor. O cativeiro, então, é desfeito, aquele povo agora está em liberdade, de forma que a gente parece nem acreditar. A gente já estava até acostumado a murmurar, a se entristecer, a viver no passado, como aquele povo saudosista às margens do rio da Babilônia. Eles se assentavam e eles choravam. Eles se assentavam e choravam. Você percebe só, por muitas vezes eu vejo ainda essa realidade entre o povo de Deus. E o filho de Salomão, o filho de Davi, o rei Salomão, ele vai dizer que não é sábio dizer que os dias anteriores foram melhores do que os nossos dias atuais, de que o nosso passado foi melhor do que o nosso presente e o nosso futuro. Não é sábio. Mas hoje em dia o povo de Deus, por muitas vezes, é verdade, e até nós como nazarenos levantamos troféus de santidade ao Senhor, de como um povo que ama os pobres, de como um povo que ama e que fez grandes coisas e que plantou igrejas, escolas, hospitais e tantas coisas no passado, né? E a gente se alegra pelos feitos do passado. E não observamos o nosso presente e o nosso futuro. Sendo que agora a história está nas nossas mãos. O bastão está nas nossas mãos. Uma folha em branco. Sim, a folha do passado ela é linda, ela é maravilhosa. Ela nos encoraja, ela nos inspira. Mas você acha que Deus te chamou e te fez para ficar somente celebrando e vibrando com as vitórias de ontem? Ou para viver a sua própria história hoje? E para vencer e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus? Esse povo aqui está olhando, está dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha.
É maravilhoso o que Deus fez no passado. A gente parece não acreditar. Você pode se lembrar de quando Deus te salvou? De quando Deus te perdoou dos seus pecados? De quando o Senhor te libertou da escravidão que você vivia como natureza filho da ira, ofendendo a Deus em todo o tempo, mentindo, prostituindo, roubando, matando com a sua própria ira. E aí o Senhor vai e te perdoa. Quem é que pode fazer isso? O texto segue dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O homem não pode fazer essa restauração. Dinheiro não pode fazer essa restauração. Um retiro espiritual, por mais maravilhoso que é, não pode restaurar a sua vida, não pode restaurar a sua família, não pode restaurar o seu coração. Quem restaurou o povo de Sião foi o Senhor. O Senhor. E qual é a característica do povo de Deus, que pertence a Deus quando ele é restaurado? É que esse povo ele é feliz. É que esse povo, todo mundo passa a observar, olha só, aquele ali não era o Rafael. Ah, não, mas o Rafael? Quem é aquele ali? Não, o Aldemir, agora é um pastor? O Dojão? Resgatei agora, hein? Não, não é possível. Agora é um homem de Deus. E aquilo que Deus faz é evidente, porque a nossa boca se enche de riso e a nossa língua se enche de júbilo. Então, entre as nações, então, entre o mundo, então, entre os ímpios, então, entre as pessoas, fica evidente que a alegria do Senhor é a força do seu povo. Porque a boca se enche de riso, a língua se enche de júbilo. E o que é que se diz entre as nações? Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Quem é que fez isso? Ele não tinha condições. Ela não tinha estudo. Ela não tinha capacidade. Lembra só de quando o Espírito Santo desce sobre o povo em Atos, aí fala assim, não é possível. Aqueles homens eram incultos, iletrados, indoutos. Eles não têm capacidade de estar falando, não. Alguma coisa aconteceu com eles, sim. A promessa de Deus aconteceu com eles. O Senhor entrou na história, o Senhor levou o cativo o cativeiro, o Senhor libertou e o Senhor restaurou a sorte do seu povo. E agora observe só, aqui na estrofe de número 2, na parte B, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Porque não são pequenas coisas ou não são quaisquer coisas, são grandes coisas. Às vezes a gente pensa assim, né? O que eu preciso é de um passeio, o que eu preciso é de uma vibe, o que eu preciso é de uma experiência. O que eu preciso é disso, o que eu preciso é daquilo. Não. Como é feliz o povo a quem Deus não atribui culpa. Como é feliz aquele que tem o seu pecado perdoado. Como é feliz aquela pessoa que era por natureza filha da ira, que era escrava do pecado, e que agora onde abundava o pecado transborda a graça de Deus, e ela é livre. Como é feliz esse povo, grandes são as coisas, e esse é o motivo da nossa alegria, o próprio Senhor e aquilo que Ele tem feito. Então, qual a característica do povo de Deus ao olhar para o seu passado? O povo de Deus agora não está mais enxugando as suas harpas e chorando, sem vontade de cantar, não. Agora, o povo de Deus está celebrando a Deus com júbilo nos seus lábios, está com o seu rosto com uma feição de riso, porque o coração feliz que é perdoado tem um rosto feliz, aformoseia o seu rosto. Então, entre as nações é visto. E, aqui no verso número 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. As pessoas veem e nós confirmamos, sim, é porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. No nosso passado, sim, nós não olhamos mais com tristeza. Todas as marcas, todas as angústias, todas as aflições que são reais e que são verdadeiras, o Senhor estava lá. O Senhor estava nos livrando, o Senhor estava nos guardando, o Senhor estava nos fazendo forte. Foram pessoas assim usadas por Ele para nos abraçar, para nos encorajar, para trazer uma palavra diante daquilo que a gente pensava ser a nossa morte. Mas no final das contas foi o Senhor que fez grandes coisas.
No final das contas, agora a gente não olha para aquilo, é uma parte da minha vida que eu não quero tocar, não. Se é uma parte da sua vida que você não quer tocar, o Senhor tem restauração para a sua vida. Ele quer que você conte a sua história sem culpa. Ele quer que você conte a sua história sem tristeza. Ele quer que você conte a sua história, que você viva a sua vida como um canal de restauração para outras pessoas. Porque pessoas restauradas têm o poder de restaurar outras pessoas. Histórias vividas que não nos mataram, nos fortaleceram. E a palavra, ao olharmos para o nosso passado, ela é gratidão. O tempo de restauração, ele é marcado por alegria e por gratidão. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que nós estamos alegres. O cenário mundial é preocupante, é triste. O seu time de futebol, misericórdia, só te traz tristeza. Mas grandes coisas fez o Senhor. E é por isso que nós estamos alegres. Tempo de restauração é marcado sobre o povo de Deus, quando nós olhamos para o nosso passado e nós temos alegria e gratidão. Se você ainda tem mágoa, se você ainda tem tristeza, se você, para passar por esse tempo, sabe, o seu decreto é, a minha vida foi miserável, foi infeliz, sim, mas ela me trouxe até aqui, ela me aproximou do Senhor, ela me fez forte, ela me fez reconhecer que se não fosse o Senhor, eu não teria resistido, sobrevivido e sido quem eu sou hoje. Ao olhar para o meu passado, eu tenho alegria, eu tenho gratidão no Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, é inacreditável, nós ficamos como quem sonha. E se esse processo não aconteceu na sua vida ainda, ele pode acontecer hoje. Você pode ter o seu passado restaurado por Deus, ressignificado, não significa que vai mudar. Você foi traído, você vai voltar lá atrás, não vai ter mais traição. Você não pode ter a máscara do máscara, você não pode ter o controle do clique, para voltar lá atrás e para mudar a cena, para fazer de novo, não. Mas você pode olhar para aquela situação e ver que Deus estava te guardando, te protegendo, que Ele te ama. E que os dias melhores ainda serão, aliás, que os dias futuros serão ainda melhores e maiores do que aqueles que se passaram. Gratidão e alegria é a marca do início da restauração sobre o povo de Deus. Mas não fica somente nisso, a nossa vida não é composta por aquilo que nós vivemos. Se é um tempo de passagem, então significa nós precisamos deixar as coisas que estão para trás e prosseguir para aquelas que estão diante de nós. E aí, então, aqui, dentro desse salmo, agora no verso, ou na estrofe 5 e 6, nós vamos observar o salmista com uma perspectiva, não somente otimista, mas uma perspectiva de fé sobre o seu futuro. Uma perspectiva de esperança sobre o seu futuro. Uma perspectiva não otimista, vai dar tudo certo, né? Porque a gente tem que pensar assim, não é que vai dar tudo certo, é que por mais que coisas deem erradas no nosso presente e no nosso futuro, todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E você diz, eu amo a Deus, eu amo, eu tenho orado aqui, todas as quinta-feiras, Senhor, me ensina a te amar. Como é que eu não vou, então, ter uma perspectiva de fé e de esperança sobre o meu presente, sobre o meu futuro? Então, aqui a gente vai ver agora. Como eu disse, dentro desse salmo, a gente vai encontrar as perspectivas que encontramos nas trilogias aqui desses salmos, né? Aflição, esperança e alegria. Então, o salmista vai começar aqui, essa estrofe 5, dizendo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo, eles ceifarão. Lembra da realidade da vida? Não é uma só vitória, só alegria. Não. É aflição, confiança, mas a alegria ela chega, tá bom? E aí, quando a gente fala sobre restauração, quando a gente fala sobre novo tempo de Deus, sobre as nossas vidas, você pode ter certeza. Sempre está remetendo a uma semente que foi plantada, a uma semente que ela foi cuidada e uma semente que está florescendo. Tá certo? Um pé de abacate não dá limão. Isso é certo. Quem semeia vento, as escrituras dizem que colhe tempestade. Está entendendo? Não vai colher bonança quem semeia o vento. E a gente aprendeu, a gente falou, a gente ouviu tanto sobre isso, não foi? No nosso ano anterior.
E o que você semeou no seu ano anterior? Agora, a perspectiva do salmista de futuro, a perspectiva do salmista das coisas que estão diante, do amanhã, ele vai falar ainda sobre sementes. Ele vai falar ainda sobre investimentos. Ele vai dizer que os que semeiam com lágrimas, eles colhem com júbilo, com alegria. O que todo mundo quer? Todo mundo quer alegria, todo mundo quer felicidade, todo mundo quer gozo, todo mundo quer festa, mas ninguém quer chorar. Ninguém quer construir. As pessoas veem um edifício lindo, como que nós vamos construir aqui daqui a pouco, e aí muita gente vai chegar por causa do edifício, mas vai ser pega por Jesus. O que mais é importante é o que é ser feito no coração. Agora, participar da construção, né? Tirar os entulhos. As pessoas correm. E só volta com os feixes alegres aquele que semeou com lágrimas. Só vai ter colheita quem plantou. Só vai desfrutar dos investimentos aquele que investiu. E agora, nem mesmo a lei da semeadura, portanto, às vezes ela é justa. Por quê? Deus é justo. Mas lembra que quando uma semente ela é lançada, e ela é simbolizada através do maior e melhor semeador que pode existir? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o semeador. E ele sai a semear. Aliás, ele chama nós que somos os semeadores para semear a palavra. Então, a semente é perfeita, é a palavra. Mas ela cai num solo, o passarinho rouba. Ela cai no outro solo, ela é sufocada pelas plantas, a outra pelas pedras. E somente uma parte, 25%, é que cresce. Então, a semente ela é lançada. E nós semeamos em um mundo caído, onde muitas delas vão ser destruídas. Mas isso não nos entristece, porque nós somos resolvidos com relação ao nosso passado. Quando nós olhamos para trás, alegria e gratidão. Não significa que foi tudo bem, que foi tudo mar de rosas, que foi tudo lindo, não. Significa que eu fui tratado e eu fui curado. Por Deus. Talvez o psicólogo ajudou, o psicoterapeuta ajudou, o psicanalista ajudou, algum vídeo de motivação ajudou, algum livro de autoajuda atrapalhou um pouco, mas aí depois você foi, encontrou a ajuda do alto e se recuperou de novo. E o que nós precisamos é da ajuda do alto, irmão, nesses dias. Aqui nós estamos falando de restauração, de um tempo de restauração que vem de Deus. Não é um tempo de restauração que vai vir da vacina, não é de um tempo de restauração que vai vir da esquerda ou da direita no governo da nossa nação, não é de um tempo de restauração que vai vir de uma paz mundial, não. É de um tempo de restauração que vem em dias de guerra. Em meio à aflição nós temos esperança, e essa esperança produz alegria, porque nós estamos caminhando à nossa pátria celestial. E aí, agora a perspectiva de futuro é que precisa-se semear com lágrimas para se voltar colhendo com júbilo. E precisa-se de ação. O futuro fala sobre trabalho. Se fala sobre investimento. Em meio ao mundo consumista, que só quer comprar, que só quer as coisas. Pais, ensinem os filhos. Jovens, aprendam na Bíblia. E se seus pais são moles e estão ensinando você errado, as coisas têm valor. Né? Pai, traz lá, não custa um dinheiro. Só passar o cartão, não, a fatura chega. Não nasce. Em meio ao mundo consumista, o cristão é um ser satisfeito em Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Nada me falta. Ele me é suficiente. Não é o tênis, não é a roupa, não é a máscara linda do pneuma que vai te preencher. Pode ser a de R$1 da farmácia. Vai te proteger do SUS. Em meio ao mundo consumista, o cristão é satisfeito em Deus e ele é generoso. Ele tem sempre algo para dar. Tem sempre. Não tem ouro, não tem prata, mas aquilo que ele tem, ele dá. Ele tem o nome de Jesus, ele tem o sangue de Jesus, ele tem o poder de Jesus nele. O que você tem para dar para as pessoas? O mundo trabalha por recompensa. No nosso trabalho mesmo, se alguns dos meus amigos aí do trabalho estiver conectado, a gente está para expulsar
Expulsar o coisa ruim de lá, não quer defender o direito dos trabalhadores. Essa semana eu fiz um texto lá no grupo, falei, até o Davi vai ter orgulho de mim. Defendi os meus amigos de trabalho e eu também, é claro. Que é de direito, é de direito. Mas o cristão não trabalha por recompensa, nós trabalhamos por princípio. Que por mais que o nosso direito não vier, nós estamos lá para honrar a Deus, em primeiro lugar, servindo a Deus. Nós trabalhamos por princípio, e o princípio do reino de Deus é, agora na estrofe 6, tem que semear com lágrima para colher com júbilo, mas vamos aprofundar isso um pouquinho mais. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Gente, no nosso futuro, que já nos espera, que já está aí, que é hoje, a gente precisa sair. A gente precisa dar tchau para a inércia. A pandemia está deixando muita gente doente porque está assistindo os telejornais, os jornais, a internet, o YouTube. Eu achei muito legal essa semana um vídeo de um neurocientista, sério, que eu gosto. Eu gosto bastante de ler e pesquisar nessa área. Porque Deus já falou comigo através de um neurocientista, já comentei esse testemunho aqui. Tem se estimado que a cada 5 minutos de caos que você tem assistido, se equivale a 6 horas de imunidade baixa. Você fica 20 minutos vendo notícia ruim no dia, são 24 horas com a sua imunidade baixa. Tudo o que você menos precisa nesses dias de pandemia. Sua imunidade baixa, tá certo? Então, o mundo está dizendo assim, está tudo perdido. Mas nós estamos peregrinando em meio às aflições. A esperança. Meias aflições, se nós olharmos para a palavra, nós estamos sendo salvos. E talvez os dias para nós nos encontrarmos com o nosso Senhor estejam sendo abreviados. Isso não significa você abreviar os seus dias. Mas significa que eu estou aguardando o Senhor. Eu estou aguardando o Senhor. Arruma a sua casa. Arruma o seu coração. Se o Senhor voltar hoje, tudo bem. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, do injusto. Mas o Senhor tem alegria na morte dos seus santos, do seu povo. Que é só passar de fase para nós. É estar nos braços do Pai. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos a perspectiva do futuro. E as pessoas, meu Deus do céu, quanta gente me contando, comentando, tendo crise de ansiedade. Porque o seu futuro é incerto. Talvez por coisas que não resolveu lá atrás. Está olhando para o passado ainda com dor, com mágoa, com tristeza. E o processo da restauração no nosso passado, nós olhamos para ele com alegria e com gratidão. Para o nosso futuro, nós olhamos, como disse o pastor aqui na semana passada, eu vou usar esse versículo de novo, Salmo 152, nós olhamos para ele com a faca na caveira. Nós vamos para cima no nosso futuro. Vai vir a vacina, vai vir a cura. Se não vier, nós vamos estar com Deus. Mas, enquanto não vem também, nós não vamos ficar sentados observando as más notícias, não. Nós vamos sair andando. É para sair andando. Ah, mas eu não posso fazer muita coisa agora. Mas sai de onde você está. Sai daquilo que está te paralisando, daquilo que está te fazendo mal, daquilo que está te adoecendo mais do que a doença. A nossa realidade é sair e andar. E agora, depois do ano da semeadura, todo mundo quer fruto, não é verdade? Eu semeei, eu tenho que colher, né? Não, a gente já tem falado, mas vou repetir mais uma vez. Depois do ano da semeadura, não é o ano da colheita, é o ano do cultivo, é o ano do cuidado, é o ano de regar as sementes que foram plantadas. Então é tempo de andar, é tempo de sair, é tempo de chorar. Tempo de chorar. Às vezes, diante desse mundo, desse caos todo, a gente só vai molhar os nossos olhos quando o mal chegar perto da gente mesmo. Diante desse caos todo e a igreja se levantando e fazendo relógio de oração,
E se reunindo como igreja mesmo. Você não se reúne aí na quinta e no domingo para assistir um culto, não, é para prestar culto, é para ouvir a Deus, é para falar com Deus, é para se conectar com seus irmãos e para prosseguirmos a nossa peregrinação aos céus. Às vezes os olhos estão demais aqui nas coisas temporais, efêmeras, passageiras, e é tempo de cuidar daquilo que foi plantado. O que você plantou no passado? Não foi nada? Planta com urgência, tá? Senão a semente vai apodrecer na sua mão. O que você plantou? Uma parte foi sufocada, uma parte foi roubada, uma parte foi pisada pelos homens, foi destruída. Eu garanto que tem uma parte que está lá e que você precisa regar ela com as suas lágrimas. Rega com as suas lágrimas. Mas precisa sair, precisa andar. Precisa sair da área do conforto, do comodismo. Porque aí é uma promessa futura para você. Não somente de uma alegria e de uma gratidão passada, mas também de uma alegria e de uma gratidão presente, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, voltará com alegria. A nossa ansiedade, a nossa preocupação, muitas vezes é falta de lágrimas na presença de Deus. Não que é frescura, que talvez não precise de um remédio, não precise de uma boa conversa, de um bom tratamento, mas muitas delas seriam resolvidas se nós simplesmente chorássemos na presença de Deus. A lágrima tem muito poder. A lágrima nos restaura, nos lava por dentro, faz emanar de dentro de nós um rio de águas vivas, que o Senhor prometeu que teriam todos aqueles que bebessem da água da vida. Você bebeu da água da vida? Deixa esse rio passar, limpar, purificar, te curar, te restaurar. Deus tem restauração para o seu povo. Ele restaura no passado o seu povo. É evidente entre as nações. Faz o seu povo alegre e grato com aquilo que ele fez. Deus tem uma restauração futura para o seu povo. E é uma restauração que vai vir de um trabalho e de um investimento. É uma restauração que vai vir mediante uma ação, uma decisão nossa, de falar: Senhor, eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor quer fazer, sobre a minha casa, sobre o meu bairro, sobre o meu trabalho, sobre a minha escola, sobre a minha igreja, sobre a minha cidade, sobre o meu bairro, sobre a minha nação, sobre esse mundo, Senhor. Eu quero fazer parte do que o Senhor quer fazer. E eu quero sair, eu quero andar e eu quero chorar de compaixão, como o Senhor se compadecia das multidões que andavam desgarradas como ovelhas sem pastor, Senhor. Eu quero ser parte da sua oração, Pai, que clamou quando viu que a seara era grande, mas que pouco eram os trabalhadores. Eu quero ser resposta a essa oração, Deus. Usa a minha vida, eis-me aqui. Eu quero, Senhor. Eu tenho essa perspectiva de futuro. Como eu gosto de João 5,17. Diz assim a palavra do nosso Deus: o meu pai trabalha até agora e eu também. Ansiedade vem muito de ociosidade, sabia? Pega o seu tempo, vai ler a Bíblia. Pega o seu tempo, vai orar. Pega o seu tempo, vai jejuar, vai mandar mensagem para alguém. Vai entrar em uma pregação boa. Vai ajudar a gente nas coisas que tem para ser feitas aqui no templo, nas redes sociais. Vai evangelizar, vai falar de Deus, de Jesus para alguém. Pega o seu tempo e vai dizer aquilo que Deus fez na sua vida, que foi doloroso, mas que hoje te traz gratidão e alegria, porque grandes coisas fez o Senhor por você. Mas o que é maravilhoso é que esse salmo não traz somente uma perspectiva do passado e ainda tão pouco somente do futuro. Ela nos fala do hoje, do nosso presente. Como você tem lidado com o seu hoje? O verso número 4, a estrofe 4, vai dizer que restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Eu gosto muito de uma frase de um monge indiano, que ele diz o seguinte, presta bastante atenção nisso, talvez alguns já ouviram, mas me marca muito. Quando esse monge indiano ele é questionado sobre o que mais impressiona ele, dentro da sua religião, da sua cultura e dos seus
cabelos brancos, do seu conhecimento, da sua vida vivida. Ele vai dizer que o que mais impressiona ele nesse mundo e nessa sociedade são os homens. Ele vai dizer, os homens me impressionam. Porque os homens perdem a sua saúde para juntar dinheiro. E depois os homens perdem o seu dinheiro para tentar recuperar a sua saúde. Os homens pensam ansiosamente no seu futuro e se esquecem do seu presente. Os homens, então, acabam por viver de tal forma que não aproveitam nem o futuro e nem o presente. E acabam vivendo como se eles nunca fossem morrer. E acabam morrendo como se nunca tivessem vivido. Então esse monge vai dizer isso. Os homens me impressionam porque eles perdem a sua saúde atrás de dinheiro. E depois perdem o seu dinheiro para tentar recuperar a sua saúde. Eles pensam ansiosamente no futuro e se esquecem do presente, de tal forma que não vivem nem o presente nem o futuro. E acabam vivendo como se nunca fossem morrer e acabam morrendo como se nunca tivessem vivido. Como você tem lidado com o seu hoje, com o seu presente, com a sua vida? Você precisa de restauração de Deus? Esse texto fala sobre restauração, sobre uma restauração naquilo que já se foi, para que fique resolvido aqui. Fala sobre uma restauração dos dias futuros, mediante o nosso suor, mediante o nosso trabalho, mediante o nosso empenho naquilo que nós acreditamos, mas fala também de uma restauração sobre o nosso hoje, que no final das contas é a única coisa que nós temos, o nosso hoje, o nosso agora, o nosso aqui, é tudo que nós temos. E nesse salmo nós tiramos princípios, quando o salmista aqui vai dizer, restaura, Senhor, a nossa sorte. Que ele está querendo dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor restaurou o meu coração e os dias do meu cativeiro. Mas o passado não é melhor do que o nosso hoje. Nós precisamos de vida hoje. Nós precisamos de restauração hoje. A gente não pode olhar para o nosso passado e pensar assim, nossa, ontem os meus dias foram melhores. Eu fui mais feliz, a minha família foi melhor. Eu fui um homem de Deus de mais oração. Eu era mais entregue a Deus. Ontem eu era menos orgulhoso, agora eu estou ficando pior. Não. Nós precisamos de restauração para o nosso hoje. Nós precisamos de restauração para o nosso agora, para o nosso aqui. E o Senhor tem essa restauração sobre nós. Os decretos estão dizendo, está fechado? Não, os céus estão abertos. A restauração de Deus, ela permanece aqui, hoje e agora. Através desse salmo nós aprendemos que tempo de crise não é tempo de se desanimar. O salmista voltou agora até Jerusalém, mas o templo está destruído, os muros estão destruídos, a adoração está destruída. Então, Deus vai trazer o povo agora em 3 equipes, em 3 etapas. Através de Zorobabel vai reconstruir o templo. Através de Esdras, e o que eu mais gosto, vai reconstruir a adoração, o culto, a centralidade da palavra de Deus. E através de Neemias, o que mais nós conhecemos, vai reconstruir os muros, vai reconstruir a cidade, vai edificar. E no tempo de crise, imagina só, a gente voltou, agora a gente vai se desanimar. Está tudo bem, está tudo ok. Não. O tempo de crise é um tempo de reconhecimento e tempo de crescimento. É um tempo de crescer através de tudo que tem acontecido. É um tempo de irmos além. É um tempo de amadurecimento. Então, no passado, nós não encontramos coisas melhores do que a de hoje. A restauração é hoje. O tempo de crescimento é hoje. E o mais maravilhoso é que, nesse verso 4, olha só, os 3 primeiros estrofes estão remetendo a um passado. O salmista está contando, o Senhor restaurou. Grandes coisas fez o Senhor. Entre os povos se dizem. Agora, no verso 5 e 6, vai dizer, os que semeiam com lágrimas vão colher com júbilo. Está falando sobre as coisas futuras. Está falando sobre as coisas que hão de acontecer. Que quem sair andando,
Quem se levantar e sair, e andar, e chorar, vai voltar colhendo frutos, vai voltar colhendo seus feixes. Mas e agora, no presente, no nosso hoje, no nosso agora? O salmista vai reconhecer que somente o Senhor pode restaurar a nossa sorte. Ele vai dizer assim: nós temos alguém poderoso que nos restaura. Não há alguém fraco. Não é a vacina. Não é a política. Não é o Estado. Não é o nosso cônjuge. Não é os nossos pais. Não são os nossos filhos. Não é o consumismo. Não é um bem. Não é nada externo, não. Senhor, restaura a nossa sorte. É só o Senhor que pode restaurar. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus porque é alguém poderoso que pode nos restaurar. Aquele que fez os ouvidos e ouve, aquele que fez os olhos e enxerga, aquele que fez as mãos e que tem as mãos estendidas para abençoar o seu povo. Ele tem restauração para as nossas vidas. Quando? Hoje, no presente, agora, aqui, aonde você está, mudando a sua perspectiva do que foi, mudando a sua perspectiva do que vai vir, mas mudando a sua sorte no dia de hoje. E o que é maravilhoso é que essa restauração, como é que acontece essa restauração? Se de 1 a 3 o salmista está se lembrando, nostalgiando, viajando no que Deus fez, e no 5 e 6 ele está vendo o que Deus pode fazer se o povo se levantar e andar e chorar, agora o caráter da estrofe 4 é uma oração. Porque ele está dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele está falando com Deus. A restauração é fruto de oração. A restauração é fruto de oração. Você não vai ter isso de outra forma. Você não vai ter isso com uma receita, com uma vacina. Você não vai ter isso a não ser por meio da oração. A restauração é fruto de oração. Nós precisamos de fome de Deus. Você precisa estar com Deus. Você precisa fechar a sua porta e estar com Deus. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar a ter prazer, deleite na presença de Deus. Você não pode esperar o templo voltar a abrir para ser restaurado, não. Você precisa ser restaurado hoje, para você restaurar pessoas que, se você não for restaurado, olha só a seriedade disso, você que é povo de Deus, se você não for restaurado, essa pessoa pode se perder. E você, como um atalaia, como um ministro, como um mensageiro, como um reconciliador de vidas, se você não levar a sério a sua restauração e não buscar Deus de coração, o sangue dessa pessoa vai ser requerido de você. Essa verdade você encontra ela em Ezequiel capítulo 3. Agora, louvado seja o nosso Senhor, porque a restauração é um milagre de Deus. A restauração é um milagre de Deus. Como? Na continuação dessa estrofe, o salmista não vai pedir somente a restauração, mas ele vai dizer na sua oração, restaura-nos, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Como as torrentes no Neguebe. A restauração é um milagre de Deus. Para você que talvez nunca entendeu, não sabe o que significa esse Neguebe, Neguebe é uma cidade, um deserto da Judéia, aonde é muito deserto. E durante 11 meses é seca, é calor, é chão batido, é desesperança, é desespero. Mas durante um mês do ano, águas brotam, águas fluem sobre aquele lugar, tornando aqueles desertos como um oásis verdejante e florido. Águas próprias para beber, águas próprias para restaurar, porque aonde há água, há vida. Água é símbolo, sinônimo de esperança, de renovo, de restauração. E o que o salmista está dizendo, restaura no Senhor a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Por mais que durante um ano, 11 meses, tenham sido de decadência, de ruína, de seca, de desespero. Pode fluir, Senhor, do teu trono águas vivas,
a brotarem como um manancial sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, trazendo uma restauração que só o Senhor pode fazer. Que só o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas. E essa restauração é tudo que nós temos para hoje. Essa restauração precisa mudar algumas coisas sobre as nossas vidas. Dentre tantas que eu poderia falar, a gente precisa voltar a acreditar nesse livro. E até vocês que são dessa geração, queridos, mais novos, de 25 anos para cá, vocês precisam voltar ao absoluto da palavra de Deus e jogar fora o relativo. As coisas de Deus são absolutas. A gente precisa trocar a síndrome dessa geração por fama. E a gente precisa de uma restauração para poder deixar um legado. A gente não está aqui para escrever o nosso nome, a gente está aqui para promover o reino de Deus. A gente precisa trocar com essa restauração que Deus vai fazer a nossa indiferença por um compromisso com Deus. A gente não pode ser indiferente às pessoas, a Deus, e ao que Ele quer fazer, é o que Ele está fazendo. A gente precisa de restauração na nossa família, porque as famílias têm sido trocadas por experiências. A gente precisa de uma restauração nos nossos relacionamentos, porque os nossos relacionamentos têm sido trocados por tecnologia. A gente precisa de uma restauração nas nossas convicções, porque sensações têm sido buscadas acima das nossas certezas e das nossas convicções. A gente precisa de uma restauração das coisas que são eternas, porque as coisas que são efêmeras, passageiras e temporais têm sido mais valorizadas do que as coisas eternas. A gente precisa de uma restauração, porque o Rei da Glória vem para buscar a sua igreja. E nós precisamos buscar o Rei da Glória e a glória do Rei da Glória, e não a glória que fica, que passa e que é temporal. Que o Senhor nos ajude a olhar para o nosso passado com alegria e com gratidão. Que o Senhor possa nos ajudar a olhar para o nosso futuro com uma convicção de que as sementes que são plantadas, que são regadas com as próprias lágrimas, frutificarão e que nós voltaremos com alegria trazendo a colheita dela. Mas que nós possamos olhar agora para o nosso presente com choro, com oração, com a certeza de que a nossa restauração só pode vir do Senhor. E que por mais que a terra seja seca, se nós clamarmos, se nós o buscarmos, se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, se nós nos humilharmos, Ele nos ouvirá do céu, Ele perdoará os nossos pecados, Ele sarará a nossa terra, Ele tem restauração para o seu povo, Ele tem restauração para a sua igreja, e hoje, nessa manhã, você pode apresentar a Ele toda e qualquer área que você necessite, toda e qualquer situação que você necessite. Você só tem o hoje, você só tem o aqui, você só tem o agora, e é tempo de nós clamarmos a Deus. Na sua casa, se você puder se levantar ou se colocar de joelhos nesse momento, para nós orarmos juntos. Há uma restauração do Senhor para as nossas vidas. Ela só pode vir dEle, ela é uma obra de Deus, ela é um milagre de Deus, mas ela é uma necessidade nossa. E nós precisamos clamar. Pai, nessa manhã preciosa, Senhor, nós aqui reunidos, a Deus, através dessa câmera, através desse computador, através dessa internet, desse link, eu sei, ó Pai, que a Tua palavra tem chegado a cada lar e a cada coração nessa manhã, porque o Senhor não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, e a Tua palavra ela não volta para Ti vazia, Pai, antes ela cumpre propósitos específicos e propósitos, meu Pai, compartilhados pelo qual ela é enviada, Deus. Ah, Deus, eu sei que o meu coração precisa de restaurações. O meu coração precisa, Pai, de vida, precisa de água, precisa, meu Pai, da Tua presença, Senhor. E, ah, Deus, eu sei que a minha igreja, que o meu povo, que nós como família, Pai, como reino do Senhor, como embaixadores de Cristo Jesus, nós necessitamos da Sua restauração, Pai.
Nós precisamos da sua vida e nós te clamamos nessa manhã, Pai, vivifica-nos segundo as tuas misericórdias, vivifica-nos, Senhor, segundo a tua bondade, Pai, restaura-nos, Senhor, pela tua justiça, restaura-nos pela tua misericórdia, nos restaura, é promessa sua, Pai, restaura-nos, ó Pai, como, ó Pai, o deserto do Neguebe, como, ó Pai, a seca, Deus, que ali havia, mas, ó Pai, o Senhor pode fazer fluir águas, meu Pai, vivas do trono do Senhor sobre as nossas vidas. E eu te peço, Pai, nos ajuda, Senhor, a termos uma atitude correta com relação ao nosso futuro, Pai, a sairmos, ao levantarmos, a caminharmos, meu Pai, e a chorarmos e a clamarmos pelo Senhor enquanto caminhamos, Deus. Ah, Pai, para que os frutos possam ser promissores, abençoados, ó Pai, a 30, 60 e a 100 por um. A Deus, nos ajuda a olharmos para o nosso passado com gratidão e com alegria. O Senhor estava ali e o Senhor nos guardou. Aquilo que parecia ser a nossa morte, o Senhor transformou a nossa sorte, mudou o nosso cativeiro, nos libertou, Pai. E o Senhor sara o coração daqueles que em Ti confiam e esperam, Pai. Ó Deus, mas com relação ao nosso hoje, com o nosso aqui, com o nosso agora, com relação àquilo que está nas nossas mãos, meu Pai, entre essa passagem das coisas que se foram e das coisas que estão por vir, nós te pedimos, Senhor, restaura na nossa sorte, restaura o nosso coração, restaura os nossos sonhos, restaura os nossos lares, restaura as nossas famílias, restaura, meu Pai, os nossos filhos, os nossos casamentos, restaura, meu Pai, Deus, as famílias, restaura, meu Pai, os nossos pais, avós, nossos irmãos, os nossos tios, restaura, meu Pai, as pessoas, através das nossas vidas, de corações transformados e restaurados, que podem transformar e restaurar o mundo, no poder da Tua palavra, no poder do Teu Evangelho, meu Pai, na obra sobrenatural de Cristo Jesus, que é manifesta sobre as nossas vidas, por meio do Espírito Santo, Pai. Toma nas suas boas, graciosas e poderosas mãos as nossas vidas, meu Pai, e nos restaura, Pai. É uma obra necessária sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Pai, sobre os nossos lares, meu Pai. Leve embora a ansiedade, a preocupação. Livra o Teu povo de doença, da enfermidade, da morte, meu Pai, para que Te conheçamos, para que prossigamos a nossa peregrinação, meu Pai, com a esperança de que estaremos contigo, meu Pai, e que mesmo em meio às aflições, nós temos a esperança e a alegria de que Te pertencemos e de que estaremos contigo, meu Pai, eternamente, Deus. Te damos graças, meu Pai, pela Sua palavra, Te damos graças pelo Teu Espírito, Te damos graças pela restauração, ó Pai, que vem sobre as nossas vidas, os nossos corações, por meio da Tua palavra. Nos dá força, Senhor, essa semana para orarmos, para jejuarmos, Pai, nos dá força, Pai, para meditarmos na Tua palavra, nas Tuas promessas, na Tua verdade, Senhor. Que a Deus nessa semana, Pai, que simboliza a Páscoa, que simboliza a passagem, que simboliza o livramento que o Senhor fez sobre as nossas vidas, Pai. Nos dá a convicção de que nós Te pertencemos e de que nada e nem ninguém pode nos separar das Suas boas e poderosas mãos, Pai. Seja com Teu povo, Deus, trazendo uma restauração poderosa, Pai, milagrosa, eficaz e eficiente sobre cada coração, sobre cada lar, sobre cada família, Pai, que ouvirá essa mensagem, Pai, com o seu coração aberto, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Deus. O Senhor te abençoe. Estamos juntos. O pastor vai chegar aqui para dar alguns recados e para continuar a nossa adoração ao nosso Deus. Em breve nós vamos estar aqui reunidos, viu? Tenha grande expectativa também. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, bom dia a todos que nos acompanham, graça e paz, que Deus te abençoe. Obrigado, pastor